Eu estou interessada em investigar as histórias, as circunstâncias de lugares específicos. E os meus projetos são baseados em pesquisa. Quando a gente nem sabia falar, o meu projeto é baseado em pesquisa. Nem existiam essas ideias. Eu desenvolvo esse projeto com a interação do lugar, com o humano e com o outro do que o humano. E sempre tem uma tentativa de um diálogo. Eu nasci no Brasil, meus pais saíram, eu era jovem, era uma época difícil no Brasil, a ditadura militar. Eu venho de uma família que são de zona rural ou de cidadezinhas pequenas no sul do Brasil. E essa história é muito importante na formação de eu como artista. Por exemplo, eu continuo a trabalhar com comunidades no Brasil, também México, Itália e outros lugares. Tinha 2 anos 80 para mim. Um que era no Brasil, metade daquela década ainda estava embaixo da ditadura militar, e isso fez com que eu comecei a envolver com política em uma resposta contra as violações de direitos humanos de comunidades indígenas, principalmente. Por exemplo, eu escrevi artigos para o Guardian dos Estados Unidos, meia dúzia de artigos sobre o Brasil. Fui para o Brasil em 83, vários meses, e eu voltei para os lugares que eram da minha mãe, do meu pai. Eu fui para nossas comunidades e eu falei, olha, eu estou aprendendo a escrever, estou aprendendo a tirar fotografias, eu era uma das primeiras na minha família a ir para a faculdade. Eu falei, o que a gente quer falar para o mundo de nós? O que a gente quer fotografar de nós para o mundo? Então, a comunidade começou a me contar histórias sobre um senhor que estava passando fome, as mulheres contavam sobre a sua família e suas relações. Tinha uma situação, na época, muito difícil para as pessoas do campo, porque não tinha ajuda do governo, era ditadura militar. Então, isso aí me ensinou como trabalhar intensamente numa situação. Eu escrevi, não publiquei, escrevi o livro Recipes for Survival, em 83, mas como eu não era conectada, demorou 35 anos para Texas Press publicar esse livro. Esse livro me ajudou a desenvolver metodologias que eu estava começando a aprender a lidar com, trabalhar com comunidade e o discurso de arte. Uma outra vez não funciona juntos, né? Também em 87, com Domingos Fernandes e José Ferraz Gaspar, eu organizei o Partido Verde em São Paulo. Eu sou a membro fundadora, quando tinha 3 de nós. Nos anos 80, em Nova York, era muito diferente, né? Eu era uma estudante de arte, o meu companheiro Jimmy Durham e eu ocupamos um apartamento em Harlem. Era um momento que é difícil entender que até os anos 80 não tinha interesse em arte, pessoas racializadas, pelo mundo estabelecido de arte em Nova York. Mas a comunidade de artistas era super vibrante. Não tinha mercado para o nosso trabalho, então a gente tinha muita liberdade para experimentar, porque nunca ia vender nada. Então, podia fazer o que queria. Era um momento de muito ativismo entre a comunidade Latinx. Era um tempo que a gente estava desafiando a ideia convencional do que é arte, do que é ativismo. Então, um dos trabalhos é a declaração que eu escrevi em 1979, quando eu tinha 17 anos, para a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, a seção 35, que era contra as violações de direitos humanos indígenas do governo militar. Naquele momento, no Brasil, não tinha organização nacional indígena. Então, eu decidi que era isso que eu ia fazer na minha vida, ia estudar isso. Mas fazendo pesquisa, o pouco que se podia fazer na época, eu via que não tinha uma universidade para aprender isso. Então, eu me afiliei ao Conselho Internacional de Tratados Indígenas em Nova York, que era uma ONG que trabalhava com as Nações Unidas, para aprender como fazer uma organização nacional. Através do que eles estavam fazendo, eles pouco a pouco me ajudando a entender as complexidades. Então foram eles que solicitaram que eu escrevia essa declaração. Não foi uma situação fácil, porque era difícil fazer a pesquisa, mas eu consegui achar toda a informação, que foi um afronto especificamente aos representantes da ditadura naquela conferência. Então, foi para mim um importante documento histórico, porque foi um ataque contra a ditadura militar.
militar perante a comunidade internacional. O trabalho sobre o Chico Mendes faz parte de uma exposição que tinha o nome de Chico Mendes, os anti-heróis e a lei de gravidade. E era um trabalho que foi uma resposta ao assassinato de Chico Mendes em 1988. O que eu achei estranho que o governo, naquela época, sequestrou o Chico Mendes e o ativismo que ele fez, que a comunidade dele fazia, e fez dele de um super-herói inacessível a todos nós ativistas e, ao mesmo momento, anestesiava a situação política, que continua crítica, como sempre, em vez de fazer um honor à coragem ativista dele e com os membros do Sindicato de Borracha. Foram vários que foram assassinados e nunca teve justiça. E continua essa violência que é perpetuada pelos fazendeiros, que continua havendo apoio de setores poderosos da sociedade, todas as coisas que a gente já sabe muito bem. Então, esse trabalho é uma tentativa de voltar Chico Mendes, a pessoa, o ativista, ao povo, nós, para a gente relembrar que a gente tem o poder de fazer esse ativismo, né? É um ativismo baseado em nós mesmos, com tudo que a gente tem e não tem, todas as possibilidades que podemos fazer. Em 1980, finalmente tive o dinheiro para passagem para ir para o Brasil e eu ia fazer uma visita para Ângelo Cretan e o Tupaí. O Ângelo Cretan foi assassinado antes que eu cheguei e o Tupaí eu consegui ir visitar tomando transporte público, que você pode imaginar como é chegar numa aldeia em Mato Grosso do Sul, sendo eu uma jovem mulher sozinha naquela época e andando a pé da estrada até a aldeia. Consegui fazer isso e fui falar com o senhor do país e eu expliquei, tá? Olha, eu estou estudando um tempão para aprender a fazer uma organização nacional. Quando que a gente pode começar? E daí ele falou, Maria Tereza, a gente acabou de fazer uma organização nacional o mês passado. Não tinha internet. E eu era muito jovem, aquilo foi uma grande choque para mim, né? Porque eu tinha investido meu tempo para fazer isso. Aí ele viu que eu estava um pouco em choque e ele falou, mas continua fazendo um trabalho internacional que vai ser muito importante. Eu continuei por um tempo e também estava fazendo o Brazilian Information Center, o Centro de Informações do Brasil, que é esse brochure que vai ser exposto. Tinha coisas que eu sabia que era importante fazer, baseado na minha experiência no Conselho em Tratados Internacional Indígena, que eu, como pessoa, era muito difícil de fazer. Não tinha muita solidariedade em Nova York entre os brasileiros, então era eu. O Brazilian Information Center era eu. Então, o que eu pensei era que eu fazia pesquisa de informação de violação de direitos humanos da população indígena, de trabalhadores e de camponeses, ajuntava toda aquela informação e cada mês mandava para ONGs que tinham poder e que tinham as pessoas para fazer lobby ao governo brasileiro e os Estados Unidos e lobby às Nações Unidas, uma coisa que uma pessoa não pode fazer, precisa de uma instituição forte. A razão do Centro de Informação era para fazer esses panfletos. Cada mês eu batia a máquina, correção com aqueles negocinhos brancos, esperar secar. Um amigo me deixava eu usar o escritório dele para fazer a fotocópia, porque eu não tinha dinheiro. E daí, todo lugar que eu ia, andava com uma sacola e ficava pondo todos os panfletos juntos, fechando eles em envelope, escrevendo. Toda reunião que eu ia, já ia com a minha trouxinha de panfletos para ficar trabalhando e participando na reunião. E é isso que significou uma tentativa de dar informação sobre isso para as organizações de igreja, de acadêmicos, que não tinha isso, e eu fazia isso muito rápido. Então, isso ajudou a dar para outros as informações necessárias.